lá no Êxodo 25 sobre o tabernáculo e nós vamos já ver algumas divisões nesse capítulo do Êxodo 25. Nós estamos falando sobre a instituição da adoração para aquele povo, nós estamos falando de um momento em que Deus vem e começa a falar sobre a adoração, como que seria, e começa a dar essas instruções. E ali nós vamos ver 5 divisões. Por exemplo, essa parte que nós lemos do versículo 1 ao 9 vem falando que o povo, sobre a oferta do povo ao Senhor. Nós vamos ver também Deus falando, Deus orienta a fabricação da Arca da Aliança, que é do versículo 10 ao 16. Deus pediu que fosse feito um propiciatório, do 17 ao 22. Deus pediu que fizessem uma mesa, que é do 23 ao 30. E Moisés deveria fazer também um candelabro, do 31 ao 40. Ou seja, são vários pontos. E que se realmente nós fôssemos nessa manhã falar sobre cada um deles, nós poderíamos passar muito tempo aqui falando. Então nós vamos dar apenas alguns resumos. E a primeira pergunta que a gente pode se fazer, algo que a gente pode se pensar, seria o quanto que nós achamos, o quanto você acha que é relevante o tema do tabernáculo, o tema desse tabernáculo. Alguém tem só algum comentário para colocar? O quanto que você acha importante, relevante, interessante esse tema do tabernáculo? Se alguém quiser, ali depois eu coloquei alguns detalhes, porque eu acho interessante, porque na apostila também ele vem falando algo que é muito importante sobre o tabernáculo. Alguém quer dar o porquê que você acha que é importante? O santuário ele é a única construção civil do mundo que o engenheiro e o arquiteto é Deus. Ele proveu todos os detalhes da planta. Ou seja, quando a gente fala do tabernáculo, nós estamos falando de algo que foi Deus que chegou e falou, eu quero assim, dessa forma. Ou seja, todas as medidas, tudo que foi falado do tabernáculo, Deus ali, ele estava falando e dando a direção. Começando pela mesa dos pães até toda a dimensão ali do tabernáculo em si. Ou seja, Deus estava ali dando realmente aquelas medidas. E agora tem um vídeo, só para a gente esclarecer um pouco, para ficar bem claro para a gente como que era o tabernáculo. Às vezes a gente fala do tabernáculo e vai lendo ali as medidas, as coisas que vai falando, a gente pode até se perder um pouco de como que seria. E tem um vídeo que é muito legal, que vem mostrando esse tabernáculo. Então aqui fica bem legal para a gente poder ver como que realmente eram aquelas medidas. A gente vai lendo, vai se perdendo, e muitas vezes a gente não consegue entender de fato como era. Nessa primeira parte que nós lemos, do versículo 1 ao 9, ele vem falando ali sobre as ofertas que o povo deveria entregar, as ofertas que seriam levadas pelo povo até o Senhor. E algo interessante que no versículo 1 a palavra já vai dizendo, disse o Senhor a Moisés, e aí vem falando tudo que o povo deveria lhe trazer. Diga aos israelitas que me tragam ofertas, e receberá de todos aquele cujo coração compelir, ou seja, cujo coração for voluntário para entregar. Então o tabernáculo ou o santuário no deserto, ele fora o primeiro local oficial do culto da jovem nação de Israel. Ou seja, foi o primeiro lugar em que Deus preparou, fez ali para que eles pudessem estar adorando, se reunindo para adorar ao Senhor. O santuário, o seu significado no caso do lugar santo, é Migdash. Assim como o solo se tornou sagrado por causa da presença divina na sarça, ali em Êxodo 3, o santuário ele também seria sagrado, Migdash, ou seja, está relacionado com a palavra em hebraico que significa ser sagrado, que no caso é o Kadosh. E por causa da presença de Deus, protegendo a estrutura e os seus símbolos e habitando no meio dele. Ou seja, aquele lugar ele era sagrado, aquele lugar era importante, porque Deus estava naquele lugar, porque Deus estava ali, e tudo que estava ali era envolvido também pela presença de Deus. E nessa manhã nós vamos estar sempre trazendo ali uma alusão à questão do tabernáculo como uma sombra do que realmente é, que é Cristo. Então nós vamos estar olhando e vendo que tudo que está no tabernáculo ele aponta para Cristo. E eu quero pedir para alguém ler aí Hebreus 8, versículo 5, e alguém ler em Hebreus 8, versículo 2 para a gente.
Quem achar primeiro de Hebreus 8:5, lê, aí depois o de Hebreus 8:2. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E o versículo 2. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Amém. Então nós vamos estar olhando hoje com essa ótica, que tudo que está ali é uma sombra de Cristo, é uma sombra do sacrifício de Cristo. E no primeiro ponto que nós vemos, que o povo ele ofertou ao Senhor para construir uma casa para ele, ou seja, Deus ele quer a participação do povo no processo e ele quer o envolvimento das pessoas, ou seja, ele quer que o povo vá e realmente faça parte daquilo, que está ali sendo feito. Eles vieram ali cheios dos despojos do Egito, eles vieram cheios daquelas riquezas que quando eles saíram do Egito eles carregaram. Então ali também o Senhor já começa a pedir aquelas coisas a ele. E agora o que é interessante é que além de ele pedir isso, que seria as riquezas que eles estariam ali, é o que ele pede, pode passar mais um senhor. É o que ele pede antes de tudo, que o Senhor ele deixa bem claro que a nossa oferta ela deve ser voluntária. Ou seja, ele pede todos aqueles bens que vinham, mas ele pede que o povo se entregue para entregar aquilo. Ele quer que o povo deseje se entregar, assim como foi também voluntário a oferta do supremo sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Ou seja, começa já aqui mostrando a Cristo, desde a oferta, que tem que ser voluntária, a pessoa tem que querer fazer. Assim também Cristo quis se sacrificar pelas nossas vidas. E ali eu coloquei só um detalhe em relação às pedras preciosas, as cores que ali vem falando, que quando ela fala da púrpura, é a cor da realeza, e aí Mateus cita Jesus como filho de Davi, enfatizando essa realeza. Quando ele fala do carmesim, que significa ali a cor do sangue, aí nós vamos ver que Marcos ele também destaca Jesus como sendo ali um servo sofredor que verteu o seu sangue. Nós vamos ver o branco, que é a cor da pureza. Lucas ele representa Jesus como esse varão que ele é perfeito. Nós vamos ver o azul, que é a cor do céu, e João ele fala da divindade de Jesus. Ou seja, em cada uma daquelas cores vai apontando para Cristo. E se nós vamos parar para olhar tudo aponta para Cristo. Então o Senhor, ele, cuja verdadeira morada é no céu, queria que fosse então erguido um lugar no meio daquele povo, para que ele pudesse estar habitando no meio daquele povo. Ele queria habitar genuinamente as alturas celestes, almejou a criação, que uma estrutura servisse no centro simbólico da sua presença entre os hebreus. Ou seja, Deus ele queria que naquele lugar tivesse um símbolo da presença dele, para que ele habitasse ali com a Shekinah, que seria a presença dele naquele lugar, a presença tangível dele. O santuário ele seria um meio pelo qual Deus habitaria em Israel. Ou seja, ele era um modelo de uma realidade celestial e uma forma que Deus comunicar as boas novas. E então, ou seja, aquele santuário ele era um modelo, era uma representação do que Deus queria colocar ali, que era algo que já existe, que era algo que já está ali com ele nos céus. A tenda sagrada no centro do acampamento de Israel ilustra o que é a vontade de Deus em habitar no meio do povo. E me fará um santuário para que eu possa habitar no meio dele. 25:8. Ou seja, e hoje nós vamos ver que Deus ele transferiu essa habitação. Ele não habita mais nesse santuário, porque ele habita em nós, e nós somos esse santuário. E isso também já aponta para Cristo. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Mas pode passar. Nós vamos ver também agora o segundo, que Deus orienta ali a fabricação da arca. Então Deus começa agora já a orientar, já passa dessas ofertas, já começa a orientar como que é a fabricação da arca. Vamos estar lendo agora aqui a parte do
versículo 10 até o 22. Melhor, do 10 ao 16. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento e 60 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Revista com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas do lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-las. E as varas, elas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. E então coloque dentro da arca a tábua da aliança que eu lhe darei. Ou seja, aqui nós já vamos ver agora essa confecção da arca, como que seria essa arca e o que teria dentro dela. Óbvio que mais à frente, em outro versículo, vai acrescentar mais algumas coisas que teria ali dentro dela, mas nesse momento ele vem falando ali sobre a tábua da aliança, ele vem falando sobre que essa arca representa a presença de Deus e todo aquele pacto. A arca, ela é chamada também de Aron Hashem, que é a arca de Deus. É a revelação do modelo para o santuário terrestre. E começa pelos planos da arca da aliança, ou seja, Deus ele começa mostrando tudo o que teria ali dentro daquele santuário, e ele começa pela arca de Deus, ele começa pela arca da aliança. Essa caixa ornamentada, continha ali a tábua dos 10 mandamentos, o vaso do maná e o bordão de Arão, e ali algumas referências que vem mostrando esses pontos, e cada um desses também aponta para Cristo. Um dos itens encontrados no seu interior era a urna do maná. E ali em Hebreus 9,4 vem comentando isso. E esse é um símbolo que Jesus ali é o pão da vida. Nós vamos ver que a presença da vara de Arão na arca é adequada. É uma vez que Jesus ele serve como um sumo sacerdote. Arão ele era o sacerdote, teve ali a vara dele, ali o cajado, que teve os brotos, floresceu, e isso também aponta para Cristo. Como sumo sacerdote, Jesus se aproximou de Deus em nosso nome e ofereceu um sacrifício pelos nossos pecados. Eu vou falando, se alguém quiser comentar alguma coisa rapidamente, pode ficar à vontade, só dá um toque que a gente dá a oportunidade. Ela também continha ali o que? A tábua dos 10 mandamentos, em Hebreus 9,4, é um símbolo da dedicação de Jesus à lei. E quando a gente fala ali desses 10 mandamentos, nós vamos ver que também é um símbolo que Deus está colocando ali do testemunho que ele tinha feito, da aliança que ele tinha feito com aquele povo. O desenho da própria arca aponta também para ele. Chorando fora do túmulo vazio. Maria Madalena achou dentro. Quando ela foi ali olhar em João 20:12, ela chegou ali naquele tempo, ela encontrou o quê? 2 querubins, 2 anjos, um na ponta e o outro em outra. Assim como também era na arca, que ali tinha os querubins, um em cada extremidade. Ou seja, tudo aponta para Cristo. Desde ali do desenho do querubim, ali das estátuas do querubim também, a tudo que estava dentro da arca. Agora do versículo 17 ao 22. Lê aí para a gente, por favor, cada um lê um. Do 17 ao 22. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1 metro e 10 de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins negativos nas 2 extremidades do sacerdote. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins devem ter 2 asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa.
Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Ou seja, nós vamos ver agora que Deus ele pediu que fosse feito ali um propiciatório que ficasse sobre a arca da aliança. E aqui nós vamos ver essa divisão, que Deus ele primeiro fala da arca e depois o propiciatório, que seria o que? A tampa dessa arca. Que contendo ali as imagens do querubim, que seriam modeladas em ouro, e aonde Deus falaria com eles. Ou seja, quando a gente vê essa questão, é muito forte, que Deus ele estava ali fazendo a arca, iria ter a tampa, e ali entre os querubins, Deus estaria falando com o homem. O próprio Deus que proibiu o uso da imagem, ele pediu que fosse feito 2 querubins de ouro maciço, mostrando que nem toda imagem é idolatria, mas sim a atitude diante daquela imagem. Ou seja, o próprio Deus estava mostrando isso naquele momento em que pede para fazer. Porque antes ele tinha dito para não fazer. Nós vamos ver ali nos mandamentos. Os querubins eles geralmente estavam associados ao trono do Senhor como guardiões ou transportadores do trono. E ali em 1 Samuel 4,4, Isaías também vem falando isso. Ou seja, o querubim ali era um símbolo da presença de Deus, porque simbolizava o trono de Deus, simbolizava o transporte de Deus ali. E o propiciatório, que significa a tampa de expiação, ou seja, um lugar onde parte da inimizade iria se reconciliar. Ou seja, quando a gente olha para esse propiciatório, quando a gente olha para essa tampa que estava ali sendo feita, nós vamos ver muito o sacrifício de Cristo. A expiação, ou seja, a tampa da expiação, que é o significado de propiciatório, e a expiação, no caso, significa apagar, encobrir a culpa do pecado diante dos olhos de Deus, a fim de que possa ser reconciliado com Deus. Nicolas, no caso dessa questão das imagens, no caso tudo que for, Samuel voltando aí no caso daquela parte, no caso tudo que for voltado a Deus, no caso as figuras, né, no caso dos anjos, querubins, qualquer coisa que for voltada ao templo do Senhor, no caso, mostrando a presença de Deus, no caso, é permitido, no caso, até os dias de hoje, no caso. Não seria como idolatria, no caso. Nesse sentido, por exemplo, que é interessante que quando ali, por exemplo, o próprio Deus que ele tinha proibido o uso da imagem, pediu que fosse feito 2 querubins de ouro maciço, mostrando que nem toda imagem é idolatria, mas sim a atitude diante dessa imagem. Porque aquelas imagens estavam ali, primeiro porque Deus mandou para representar ali a presença de Deus. E hoje nós vamos ver que, por exemplo, tem artistas que fazem ali esculturas, que fazem quadros, pinturas. Mas se tu pega uma pintura que alguém fez, se nós pegamos uma pintura que alguém fez, agora começamos a idolatrar essa pintura, aí enquadra nessa questão. Mas, por exemplo, na casa algumas pessoas têm quadro de pintura de paisagem, pintura de pessoas, um próprio retrato que alguém desenhou. E isso não é considerado idolatria porque entra também nessa questão, que é, no caso, como uma arte, no caso, né? E quando ali falou dos querubins, falou que o que vale ali, os querubins eles estavam ali, mas não iam ser adorados de forma alguma. Tanto que a imagem dos querubins, eles olham para baixo, eles olham tipo, como se fosse para dentro da arca. Eles estavam ali para representar todo o contexto que estava ali sendo colocado. Sim. Só endossando o que você falou aí, a questão dos querubins, como você falou, a posição que eles estavam ali na arca, eles estavam prostrados. Na visão que Isaías teve, ele viu eles voando acima do Senhor, um falando para o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os pés e com 2 asas eles cobriam o busto. Quer dizer, diante do Senhor, nós nos cobrimos porque Ele é santo. Então ali o Senhor ele mostra que a arca, representando a presença de Deus, até os serafins, eles se prostram diante do Senhor. Os querubins, eles se prostram diante do Senhor.
para que as pessoas entendam que Deus ele está acima de todas as coisas. Né? É claro que Deus ele fala que não devemos fazer nada semelhante ao que está nos céus, ou na terra, ou no mar. Porém, ele está mostrando que a adoração é voltada a único, exclusivamente Deus e Ele. Exatamente. Deu para clarear? Pode passar? Então, voltando ali ao propiciatório, no caso, aquela tampa que representa ali o sacrifício de Cristo, que representa a salvação como um todo. O propiciatório, ele torna-se assim o ponto focal do encontro com Deus, do encontro de Deus com o seu povo, o lugar sobre o qual o Senhor manifestaria a sua glória, que ele vai falar no versículo 21, coloque a tampa sobre a arca, dentro dela a tábua da aliança que daria a você, e ali, sobre a tampa, no meio dos querubins, ou seja, ali no propiciatório, no meio dos querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a israelitas. Ou seja, ali naquela tampa, ali naquele propiciatório, seria o lugar em que Deus estaria falando com eles. E toda a questão do sacrifício que era envolvido, que o sacerdote entrava e oferecia um sacrifício por ele, um sacrifício pelo outro, era feito ali diante daquele propiciatório, diante daquela tampa, que simboliza também a Cristo. A arca da aliança, com o propiciatório, ele representa Cristo e o sacrifício da propiciação. Alguém abre aí para a gente no Romanos 3:25, por favor. E o sacrifício de Cristo, ele é a base dessa nova aliança. Romanos 3:25. Quem encontrar pode ler, por favor. Qual Deus propôs para a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ou seja, coloca ali Jesus como esse que se sacrificou, fez ali a expiação por nós. Ou seja, então, tudo aponta também para Cristo. O sacrifício ele é a base. É a base dessa nova aliança, ali em Lucas 22:20. E agora a gente lê do versículo 23 ao 30. Versículo 23. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Vista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Também lhes farás uma moldura ao redor, a largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. As argolas devem estar perto da porta, como lugares para os carros, para que se possa carregar a mesa. Faça as varas de madeira, de acácia, revistando-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Ou seja, agora ele vem falando sobre a mesa. Então Deus pediu que fizesse uma mesa, onde seriam colocados ali os 12 pães, conforme as 12 tribos. Ou seja, quando a gente vai olhar para essa mesa que foi posta ali, nós vamos ver também símbolos de Cristo. Ali tem os 12 pães que representam as 12 tribos. Mas quem representa esses pães? Jesus. Os pães da presença, esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Ou seja, a colocação ela cuidadosa dos 12 pães simboliza ali as 12 tribos perante o Senhor. A ingestão do pão pelo representante, ou seja, pelo sacerdote, ele lembrava o povo de Israel a sua constante dependência da presença de Deus. Ou seja,
ver esses 3 pontos. Que primeiro, os pães da presença, eles só podiam ser comidos pelos sacerdotes ali. A colocação cuidadosa dos 12 pães, que simboliza as 12 tribos. E agora só o sacerdote podia comer. Porque quando ele estava comendo, ele estava representando Deus se unindo com o povo e o povo entendendo que eles precisavam de Deus. E a mesa simbolizava Cristo, e no qual ali participando do pão da vida, a sua carne, a sua palavra. E ali, depois de comer o maná no deserto, os israelitas eles não podiam duvidar de que Deus era o pão de cada dia. Ou seja, Cristo ele representa esse maná, Cristo representava esse pão que estava ali, que é o caso o pão da vida. Jesus como esse verdadeiro pão. Agora no versículo 31 ao 40. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, as hastes, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços farão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá um botão debaixo de cada quarto dos 6 braços que saem do candelabro. Os botões de amendoeira e os amos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os seus espiritadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Amém. Ou seja, ali seria o candelabro, seria ali a menorá. Então Moisés ele deveria fazer e com 7 pontas, com 7 lâmpadas para iluminar o ambiente. E agora nós vamos olhar algum desses símbolos que estão ali envolvidos, algumas das coisas que estão envolvidas também nesse candelabro. O candelabro que ele ficava de frente à mesa do santo lugar, cerca ali de 34 quilos, algumas versões dizem 35 quilos, de ouro batido de forma a sugerir uma amendoeira que crescia. Símbolo que é da nova vida, da vigilância de Deus sobre a sua palavra para cumprir o seu propósito. Abre alguém Jeremias capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ver também que esse candelabro ali, ele também representava ali a árvore da vida, que estaria ali também. E Jeremias 1, 2, por favor. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. É isso? Jeremias 1, 2. Jeremias 1, 2. É isso mesmo. Mas a referência ela iria falar que Deus falando ali com Jeremias para ele ver o que ele estava vendo ali, se podia ser ressuscitado, se podia ser transformado. Aí depois ele disse que só havia ali um rumo de achei. É o versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja,
eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar as plantas e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que tu vês, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. E eu respondi. E o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Versículo 11 e 12. Ou seja, esse ramo de amendoeira, ele simbolizava o compromisso de Deus em cumprir com o que ele tinha prometido, de cumprir com a palavra. E ali eu coloquei uma imagem de uma amendoeira e do menorá, que realmente tem uma semelhança. A gente olha assim e vê que realmente tem ali uma aparência. E a menorá, ali, o candelabro, o candeeiro, o castiçal, ele representa a Cristo como a luz do mundo. Em Mateus 5, no 14 e 16, e João também vem falando. As lâmpadas, elas não podiam ser apagadas. As lâmpadas eram cheias de azeite de oliva, o qual era uma figura do Espírito Santo, em Zacarias 4, do 1 ao 6. E aqui nós vamos ver então que Jesus Cristo é a luz, em João 8, 12. Ou seja, quando a gente olha para esse menorá, quando a gente olha para esse candelabro, nós vamos ver Cristo nele. Nós vamos ver que está representando a Cristo ali. As lâmpadas, elas não podiam se apagar. As lâmpadas eram cheias de azeite, que figurava no Espírito Santo. E o próprio Jesus diz que ele é o quê? A luz do mundo. E ali, mais uma vez, aquela imagem sobre o tabernáculo e Jesus, o tabernáculo sendo ali a sombra de Jesus, a sombra da nova aliança. E aqui há alguns pontos. Para o Pai habitar no meio do seu povo, o tabernáculo ele precisava. E ali é um dos propósitos do tabernáculo, para o Pai habitar no meio do povo. Para Deus falar com o seu povo. Para mostrar ao seu povo que Deus ele é o Supremo Senhor. Para que o povo saiba discernir o puro do imundo. E para mostrar ao seu povo que não havia outro caminho, senão o caminho de Deus. Ou seja, aqui estão alguns dos pontos sobre o tabernáculo, algumas dessas representações. E agora nós vamos ver algumas representações sobre Cristo agora para nós, sendo esse tabernáculo, que ele veio para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça de Deus. Ou seja, então sempre que nós olhamos para o tabernáculo, e nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando ali para uma sombra de Cristo. E se nós pararmos e olharmos tudo que está aqui, nós vamos ver Cristo em todos esses pontos.